Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Bem. Que possamos ter uma noite de muita harmonia. Nós vamos começar com a nossa prece. E quem quiser fechar os olhos, manter uma boa concentração. Pedimos a Deus a serenidade necessária para que possamos entrar em boa sintonia com o plano mais alto, para que possamos absorver as mensagens do Evangelho trazidas até nós pelo nosso Mestre Jesus, que nosso companheiro Jones possa estar bem intuído com a palavra do Senhor e que hoje, Senhor, nosso coração esteja aberto, nossa alma esteja atenta aos ensinamentos aqui. A todos os irmãos encarnados e desencarnados, todos aqueles que por um motivo ou outro não puderam comparecer hoje, que a mensagem do Evangelho possa chegar à sua casa, ao seu lar, levando um lenitivo de paz e harmonia e de esperança num futuro que Deus nos guarda com tanto carinho, com tantas oportunidades que nos dá. Obrigado, Deus, por estar aqui reunido diante de amigos, irmãos em Cristo, para aprender sobre a vida espiritual. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Hoje, nosso companheiro Jones vai falar para nós sobre o tema de superar as dificuldades. Então, espero que possamos aproveitar bastante. Agradecer mais uma vez a oportunidade, de estar mais uma vez aqui na Casa do Bem para a gente fazer essa reflexão. E como diz Divaldo, os ouvidos que mais precisam ouvir são aqueles que estão mais perto da boca. Então, cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer uma reflexão, na verdade, quem está aprendendo somos nós mesmos. Eu gosto muito de trazer uns temas que dão uma sacudida na gente, mas também, ao mesmo tempo, nos dão, além dessa sacudida, nos dão um alento, por saber que todo o potencial, toda a força necessária para o nosso dia a dia, para a nossa convivência, para que a gente possa andar, caminhar para frente, evoluir espiritualmente, está dentro de nós. E muitas vezes a gente não reconhece essa força que a gente tem. Muito se fala quando começa o ano, 2023 está chegando aí, o ano está começando. E olha aí, a gente já está no dia 25 de janeiro. O mês de janeiro já está indo embora. E as dificuldades elas vão se encontrar conosco, nós vamos encontrar com ela. E a intenção aqui é a gente fazer uma reflexão de como encarar isso no nosso dia a dia da melhor maneira possível. Não é uma fórmula, mas é talvez seja, tomara, espero, um lenitivo também para que a gente possa seguir em frente na nossa jornada nesse mundo de provas e exceções. Mas antes do tema propriamente dito, eu trouxe aqui o poema de Carlos Drummond de Andrade, que chama Cortar o Tempo, porque a gente está começando no início do ano, e no finalzinho do ano a gente tem aquelas propostas. Ano que vem vai ser um ano melhor, o ano que vem eu vou fazer minha dieta, o ano que vem eu vou fazer um novo curso, o ano que vem eu vou... E a gente se projeta. Mas chega no final do ano a gente fica meio borocochô, meio cansado. E quando se dá conta a gente percebe que o ano já está começando e olha a gente começando a repetir o ano que passou, se a gente não acordar. E aí Carlos Drummond traz esse poema que eu acho espetacular para dar uma força para a gente num ano que está já aí no seu primeiro mês indo embora. Cortar o tempo. Carlos Drummond de Andrade. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste novo ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família esteja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida.
gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto no rumo da sua felicidade. Carlos Drummond de Andrade, não precisa nem falar, né? Mas espetacular. Mas essa frase no final, né, do poema, que possam te mover a cada minuto no rumo da sua felicidade. Tem uma frase de Albert Einstein que fala que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Porque tudo na vida da gente começa com a imaginação, com o sonho de alguém, com a vontade de fazer alguma coisa, de imaginar algo na vida para que aquilo depois possa se transformar em realidade. E superar as dificuldades passa por isso também. E talvez principalmente, porque a gente começar a imaginar uma situação diferente, uma maneira melhor de fazer aquilo que a gente deixou de fazer ou que poderia ter feito diferente, enfim. Mas quando a gente chega nesse mundo de provas e expiações, e antes que a gente chegue aqui, lá no planejamento espiritual, né, a gente vem com essa empolgação que talvez fale até no poema, né, como se fosse um ano novo. Olha, eu vou chegar lá e vou arrebentar, esse é o nosso desejo. E a gente já começa com um desafio, né, desde o primeiro momento em que acontece a concepção, porque a gente já começa ali na corridinha, né, para ser o primeiro entre milhões de espermatozoides. E aí, vai no ventre, a gente está ali aconchegadinho, né, no conforto do ventre da nossa mãe, e de repente, né, começa uma turbulência e ó, a gente se vê nesse mundo de provas e expiações. Acho que por isso que a gente chora tanto, né, falando, nossa, agora, né, eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer. Mas se a gente parar para pensar, cada passo da nossa vida é um momento de superação. Nós fizemos, né, os primeiros passos que a gente deu, as primeiras palavras, né, as dificuldades que surgiram, vai para a escola, aprende, tenta, enfim, tudo faz parte do nosso crescimento e ainda bem que a gente passa pelas dificuldades ou elas passam por nós, porque elas fazem parte do nosso crescimento. Porque de repente, se tudo estiver muito bem, bem demais, no sentido de que, olha, eu não preciso de nada, nós não temos necessidades, eu cruzo meus braços, por quê? Né? Eu não preciso fazer nada. Dizem que um dos índices mais altos de suicídio no mundo é na Suíça. Porque a qualidade de vida é tão grande que as pessoas ficam muito desnorteadas, sem nenhum um objetivo, muitas vezes. Olha, né, a saúde está tudo bem, o plano de saúde está beleza, tem tudo que aí muitas vezes a pessoa fica sem metas na vida. Então a gente dá o valor inclusive aos problemas que acontecem na vida da gente, porque eles são uma oportunidade da gente se ocupar na resolução e na forma de qualificação para que a gente possa solucionar esse problema. A gente se move, a gente se movimenta. E eu gosto muito de brincar com as palavras superação. Aí vou lá no Pai dos Burros, no dicionário, olhar o que é a superação. E ao mesmo tempo, né, a etimologia da palavra. Superação, ato ou efeito de superar, sobrepujamento, ação de conseguir, vencer, triunfar. Superações do latim superatio. Aí eu brinco com a palavra, divido ela em duas. Super, ação. O que é super? Posição acima, excesso, né? E ação, sair da inércia. O que é o super-homem? Né? É um homem que tem mais capacidade, mais poderes do que aquele homem comum. Né? E o que é superação? Ação é sair da inércia. Aí eu vou me movimentar. Estou parado e me movimento. Superar é sair mais, é ir mais além, é dar um passo maior do que aquele do que eu uso, não mais do que as pernas, é claro, mas mais do que aquele que eu estou acostumado num primeiro momento. Porque as necessidades, elas vão me empurrar, vão me impulsionar para que eu faça mais do que eu tenho feito. E assim eu vou crescendo. Né? Cada obstáculo na nossa vida é uma oportunidade de superação, de fazer mais do que a gente está fazendo usual, porque a gente fica na zona de conforto. Se deixar, a gente fica preguiçoso, né? Ah, tá bom do jeito que tá, né? Minha vida tá assim, vamos deixar para a próxima encarnação, porque agora já deu, né? Mas não,
a gente está aqui aproveitando uma oportunidade que é espetacular. Volto a dizer sempre, né? Eu gosto de ver, a gente brinca muito. Você imagina a fila que está lá de irmãos, nós somos 8 bilhões aqui, e tem uma fila de 3 vezes mais esperando a oportunidade de reencarnar, e nós estamos tendo essa oportunidade. Aí vamos brincar que de repente, né, eu desencarno aqui, sei lá, amanhã ou depois, espero, mas vem um pouquinho, não quero agora não. Né? Mas o que acontece? E eu vou para o final dessa fila e falo, nossa senhora, imagina 20 e tantos bilhões na minha frente, não sei se a ordem é essa, se vai ter uma fila especial, mas né, o sentido é de dizer o seguinte, olha, a oportunidade de ouro que a gente está tendo. Então, tudo que a gente puder fazer para ser diligente no nosso trabalho, que seja agora. Agora, não é fácil, a gente não precisa se enganar, falar, não, mas né, claro que não. A gente sabe por que a gente está na casa espírita, por exemplo, porque a gente tem as nossas dificuldades, a gente quer a compreensão do que acontece na nossa vida, do que poderia, por que as coisas acontecem, por que meu ente querido, que eu amo tanto, né, partiu antes de mim, será que a gente vai se encontrar de novo? Como que eu me lido com as minhas dores, com as minhas frustrações, com a minha raiva, com o meu rancor, né? Enfim, tem uma fábula que diz que um carpinteiro foi contratado por um fazendeiro para fazer uns trabalhos ali na fazenda. E logo no primeiro dia, né, indo para o trabalho, pneu fura. E ele perdeu 1 hora de serviço ali no dia de trabalho. Chegando lá, a serra que ele usava quebrou. Consertou, machucou o dedo, a mão. Não foi cortando cana, não. mas cortou a mão. E depois daquele dia, sabe aquele dia que a gente tem que falar assim, meu Deus do céu, hoje nada dá certo, parece que tudo veio para corroborar, para tudo de ruim. Fala assim, não, hoje eu tô zicado mesmo, o bicho está pegando, porque né, eu tropeço aqui, acho que o tropeço já deu, quando eu vejo eu caio ali na frente. E aquele dia que estava assim, esse carpinteiro estava mais ou menos nesse dia. Na hora de ir para casa, cadê o carro funcionar? Não funcionava de jeito nenhum. Aí o fazendeiro, vendo a situação, ele falou, não, vou te dar uma carona para sua casa. Durante o trajeto ele ficou em silêncio. Aquele dia que a gente está aborrecido, poxa vida, que dia que eu tive hoje. Né? E ao chegar em casa, ele convidou, o carpinteiro convidou o fazendeiro para entrar na sua casa. Vem cá, vem conhecer minha família, tomar um café conosco. E o fazendeiro aceitou, mas antes de entrar na casa, o carpinteiro chegou numa árvore, uma arvorezinha que tinha na porta de casa, e pegou numa folha dela lá, fechou os olhos por algum instante, né, e entrou dentro de casa. E na hora que ele entrou dentro de casa, mudou. Era outra pessoa. Né, veio a esposa, ele deu um abraço, um beijo nela, os filhos abraçando e fazendo aquela festa, né, e começaram a conversar e tal, né, tomaram aquele café, comeram ali um bolinho, enfim. Aí o fazendeiro, depois de estar um tempo ali, resolveu ir embora. O carpinteiro resolveu, né, foi levar até a porta, né? Não, peraí que eu te levo até a porta e tal. E aí o fazendeiro perguntou para ele, olha, curiosidade, você estava cabisbaixo, aborrecido, né? E notou que um dia ruim, eu vi que você estava com o semblante fechado. E quando você foi entrar na sua casa, você parou por uns instantes naquela árvore. Por quê? Daquilo, e depois mudou. Falei assim, não, essa árvore é a minha árvore dos problemas. Falei, como assim? Não, porque o que acontece? Eu sei que os problemas que eu tenho, eu não posso levar para dentro da minha casa. Então eu deixo os meus problemas todos nessa árvore aqui. Volto para casa e tento esquecer que eles existem. E no outro dia de manhã, eu os pego de volta para resolver. O fazendeiro falou, e essa técnica funciona? Ele falou, nossa, funciona e muito. Porque quando eu vou pegar os meus problemas de volta, eu vejo que eles não são nem metade do que eu deixei. Né? A gente pode tirar um monte de lições nessa analogia, nessa metáfora, nessa fábula. Primeiro que é o seguinte, que a gente já deve ter passado por isso na nossa vida. Nossa, fulano de tal reganha o dente para todo mundo lá fora. Né? Mas quando chega aqui em casa, trata todo mundo igual um casco, a esposa, né, os filhos, o marido, enfim, trata como se... Porque a gente joga todas as nossas frustrações, eu não posso xingar meu patrão que ele me manda embora, né? Mas posso
xingar a minha esposa porque ela não vai me expulsar. Né? E aqui a analogia que faz é assim, não, pelo contrário. Os problemas vão acontecer, então eu tenho que dar o devido valor ao problema, mas também dar o devido valor àqueles que são meus companheiros de jornada, que estão comigo e que fazem parte desse nosso familiar, que crescem e querem a nossa felicidade. Eu não posso, né, envenená-los com o meu, né, com a minha frustração, com os meus aborrecimentos, com a minha raiva. Né? E outras lições que a gente pode tirar, quantas vezes que acontece na vida da gente, se a gente começa a ter um pouquinho mais de confiança no nosso mentor espiritual, no nosso anjo guardião. A doutrina espírita fala o tempo todo, olha, quem que é o mentor? O mentor, ele fica ali por conta da gente, nos ajudando, nos auxiliando o tempo todo, mas a gente insiste em valorizar o que é ruim. Ah, hoje foi um dia ruim. Para pensar e começa a contar uma notícia ruim, a rodinha... Não, você viu fulano de tal? Né? A gente tem uma... Talvez porque a gente ainda está num mundo mais próximo, né, do primitivo do que de regeneração, a gente ainda tem uma tendência a se regozijar mais com aquilo que é negativo. Então começa, vamos virar essa chave aí e começar, peraí, o problema está ali, eu tenho que solucionar, isso é fato, eu não posso fingir que ele não existe. Mas ao mesmo tempo, o que eu posso fazer para poder resolvê-lo da melhor maneira possível e como que eu posso ter um lenitivo também, porque dentro de casa, né, as pessoas que estão lá e estão comigo, se elas sentem que eu estou, apesar de eu estar ali numa determinada situação, eles podem me ajudar. E a espiritualidade, como eu disse, um mentor, a gente deita com o problema e acorda com a solução, porque muitas vezes, e eu acho que na maioria delas, a gente foi lá no plano espiritual, né, e tivemos uns puxõezinhos de orelha, tivemos uns conselhos, também tivemos umas ideias, né, inspiradas pelo nosso mentor espiritual, que chega no outro dia de manhã e a gente fala assim, nossa, tive uma ideia espetacular para resolver aquele problema de ontem. Já aconteceu isso com vocês, tem certeza, com a gente acontece. Né? E a gente muitas vezes acha que o mérito é todo meu. Será? Claro que a gente tem o nosso mérito também, tem que valorizar. Né? Mas tem sempre uma intuição da espiritualidade que não vai fazer aquilo que é de responsabilidade nossa, mas vai nos inspirar, nos ajudar a resolver aquilo que a gente precisa resolver. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá na coletânea das preces espíritas, inclusive eu recomendo muita gente ler o Evangelho e esquece da coletânea, porque muita gente tem dificuldade em fazer a prece. Lá tem umas ideias para nos inspirar. Não é para fazer literalmente, se quiser pode, mas não é para nos inspirar. Como que eu faço uma prece? Eu aconselho a quem, né, quem tem dificuldade em elaborar uma prece, vai lá no finalzinho do Evangelho que tem. Mas no capítulo 2 fala, quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa própria imprevidência ou alguma ação anterior. Nesses casos, como se vê, temos de atribuí-la a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade não depende absolutamente de nenhuma de nossas ações, trata-se de uma prova para a existência atual ou de uma expiação de falta cometida em existência anterior. E neste caso, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, desde que somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Olha o que a doutrina fala, que a responsabilidade é nossa. Ah, eu sou um sujeito inocente. Olha como eu sou inocente aqui porque aconteceu isso e aquilo. Não sei, hoje, né? O contexto hoje, eu estou aqui, mas o que eu andei fazendo há 20 anos atrás, há 10 anos atrás? Né? Como que eu fui conduzindo a minha vida, a minha frequência espiritual para atrair quem para perto de mim? E em outras encarnações, o que eu andei fazendo? Diz que para melhor conhecer a outra encarnação, o que eu fui na encarnação passada? Né? É a gente observar como que a gente está conduzindo a nossa vida, ou nossa encarnação, nesse momento. Quer conhecer a encarnação anterior? Começa a se observar, se conhecer melhor nessa encarnação. A gente vai ver as tendências que a gente tem, daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente vai fazendo. Não precisa saber se foi rei, rainha, se foi, né, um plebeu. A gente tem que saber que é o seguinte, olha, boa coisa a gente não foi, porque senão a gente não estaria aqui. Né? E aí a gente começa a se conduzir. Mas ao mesmo tempo que fala que a fonte é a nossa imprevidência, a nossa imprudência, nos dá também o alento de entender que a solução também está em nós. E é melhor que esteja em nós, porque se dependesse do outro resolver o meu problema, é igual a gente quando está esperando, né,
doutor Cláudio atender, está cheio de gente lá dentro, está demorando lá na consulta, e eu aqui esperando, mas fazer o quê? Depende dele. Né? Então, só uma brincadeira, mas nesse sentido de que aquilo que está na mão do outro para resolver para mim, vai ser no tempo dele, se ele puder resolver e se for. Né? Mas eu não. As coisas que são de minha responsabilidade, nem que o outro queira, ele vai resolver para mim. Sou eu que tenho que resolver. E isso também é bom, porque eu sei que também, peraí, então eu consigo. E eu tenho toda a força necessária, latente dentro de mim, de nós, almas, para superar essa dificuldade. Naquilo que nos aflige, vemos em geral apenas o mal presente, e não as consequências ulteriores e favoráveis que ele pode ter. O bem é frequentemente a consequência de um mal passageiro. Olha que bacana. Como a cura de um doente resulta dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Nossa, estou com uma dor de cabeça que não passa. Estou com uma dor de cabeça que não passa. A dor de cabeça é ruim, é claro. Mas está me alertando, essa dor de cabeça deve ter alguma coisa errada aí. Vou procurar um médico, vou procurar um meio. Tomei um remédio hoje, a dor de cabeça volta. Tomei, mas peraí, então vamos, né? É um aviso. A mesma história é que dentro da doutrina nos fala que a doença também é um expurgo. Claro que ninguém quer ficar doente, a gente tem que ser diligente o possível, se cuidar da melhor maneira possível, mas se ela veio, é uma oportunidade, do ponto de vista espiritual, de a gente se curar também, porque com a doença é um expurgo. Porque eu andei fazendo alguma coisa nessa ou em outra encarnação que contaminou o eu-alma, né? E que precisa ser expurgado. Então, de certa forma, a doença é uma forma de cura também. Claro que devemos evitar todo o sofrimento, não se pode se autoflagelar. Mas se veio, que lição que eu posso tirar disso? Como que eu posso aproveitar essa oportunidade para crescer espiritualmente? Né? Com resignação, com resiliência, enfim. Mas a gente compreende, começando a olhar para dentro, lá na doutrina, no Livro dos Espíritos, fala, conheça-te a ti mesmo. Diz no final, para a gente se conhecer, como disse Santo Agostinho. A gente olhar, deitar a cabeça no travesseiro e fazer uma reflexão das coisas que a gente fez, os erros que a gente cometeu, os equívocos que a gente cometeu, não para poder, meu Deus, como eu sou ruim, não, mas para compreender que, peraí, né, quando a gente erra, quando a gente está fazendo planejamento, seja qual for no trabalho, opa, isso aqui não deu certo, isso aqui eu vou fazer de uma forma diferente. Quer dizer, na vida da gente é uma programação assim também, da gente agir de forma a aproveitar os erros, fazer uma reflexão onde foi que errou, para que a gente não cometa aquele erro novamente. Mas também valorizar os nossos acertos, valorizar aquilo que a gente conseguiu fazer de bom, as nossas virtudes. Poxa, que legal, é tão gostoso que a gente fala assim, nossa, eu cheguei lá para fulano de tal, né, e dei um bom dia para ele me deu um bom dia tão radiante, né, ou sei lá, de repente você dá uma balinha para uma criança, ela te dá um beijo na bochecha, você fica assim, nossa, que gostoso. Eu estou falando no sentido de a gente valorizar as coisas boas que acontecem na vida da gente, e acontecem, né, como vitórias que a gente tem e que nos impulsionam a seguir em frente. E isso é superar as dificuldades, não é ser alheio aos problemas que nos acontecem, porque eles acontecem, mas mudar um pouquinho a nossa chave, o nosso ponto de vista. E a frustração, ela faz parte, porque a gente fica ansioso para aquela, eu quero, né? Se depender muitas vezes da vontade, eu quero ser o Chico Xavier, mas a gente tem que ter um progresso para tal. Né? Como diz o próprio termo superação, superar uma dificuldade. Né? Se eu estou aqui, tem um murinho desse tamanhozinho pequenininho aqui, opa, passei com facilidade. Né? Isso é superar. Né? Aí ele vai subindo um pouquinho, opa, a dificuldade é maior, mas daqui a pouco ele sobe um pouco mais, ele sobe um pouco mais, ele sobe um pouco mais, aí a dificuldade também aumenta. Num primeiro momento, vai ter momento, aliás, em algum momento vai ter um momento, vão ter acontecer, de eu não conseguir ultrapassar esse obstáculo. E eu vou ficar frustrado, puxa vida, eu estava indo tão bem, estava conseguindo, né? Mas não consegui. O que faz? Né? Vou ficar, né, no mal de muquerela, murmurar, queixar, reclamar, lamuriar? Não. Eu vou me fortalecer, entender como que eu posso superar essa dificuldade para poder, vou seguir em frente novamente. Né? Tudo que aconteceu porque alguém um dia precisou, teve um problema, uma necessidade maior. A gente vai trocar uma lâmpada aqui, alguém inventou uma escada,
rudimentar lá no início, o outro foi melhorando essa escada para que a gente pudesse chegar hoje e trocar essa lâmpada. Alguém foi iluminado à luz de uma fogueira antigamente até chegar na lâmpada que tem hoje. Quer dizer, quantas dificuldades foram, obstáculos que foram transpostos ao longo da evolução para a gente chegar onde a gente está hoje, e outros vão vir e a gente vai superar. Olha onde a gente chegou e olha onde o potencial de força que a gente tem e não reconhece. Aí você fala assim, eu não sei fazer nada. Talvez é porque a gente não está olhando para dentro e entendendo que nós fazemos parte de uma engrenagem. O seu dom, a sua capacidade talvez não seja igual a minha, mas você tem o seu dom, tem a sua capacidade. Assim como eu tenho e talvez o Dr. Cláudio não tenha. Cada um faz parte de uma engrenagem. E nós estamos aqui para poder superar as nossas dificuldades. De repente, eu preciso superar a minha impaciência, né? Mas você já superou, né? Já é uma pessoa que é igual doce de leite, né? Fica tranquilo em qualquer situação. Mas outra situação talvez não, mas a gente está nesse processo. E a frustração, né, ela tem que ser, um átimo. Falar, peraí, né? É só um momento, né, não consegui, mas vou me fortalecer para que eu possa superar essa dificuldade quando chegar um momento, né? Não se deixar, né, quedar pelas frustrações que com certeza vão acontecer. A gente não vai conseguir superar um obstáculo grande, talvez num primeiro momento, mas num segundo, num terceiro, num quarto, né? Mas se a gente se fortalece e a gente tem a perseverança, principalmente sabendo que Deus nos dá todas as oportunidades que nós necessitamos e quantas vezes nós precisarmos, né? Talvez uma pessoa vai passar naquele obstáculo ali, né? Mas aí as experiências que ela viveu antes, a gente está vendo, nós estamos enxergando esse momento agora, mas a gente não sabe a trajetória. Diz que para conhecer uma pessoa a gente tem que andar no sapato dela, né? No sentido de viver aquilo que ela viveu, né? No Livro dos Espíritos diz, lei do progresso, o homem traz em si o impulso de progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Olha que a gente está falando aqui da evolução, da escada, que alguém começou a imaginar uma forma de superar um obstáculo, um muro, um barranco com uma escada, ou porque alguém viu que tinha uma fórmula de tentar iluminar melhor, né? A gente, na casa da minha avó, tinha luz de lamparina que a fumaça ficava marcando o teto todo. Hoje, quase todo lugar é iluminado. Olha o processo que se deu para que alguém chegasse e pensasse nessa ideia de usar a eletricidade para fazer a lâmpada, para iluminar, enfim, o quanto a gente tem caminhado. Isso todos nós fazemos parte desse processo, né, de uma engrenagem onde todo mundo se ajuda. Alguém inventou a escada, a gente usa e dá um bom uso para ela, empresta no mínimo para alguém, para o vizinho, falar, tá sem escada, toma aqui, né? Porque é para isso que a gente está. Agora, quando a gente fala de frustração, quando a gente fala de dor, quando a gente fala de superação, tem um fato que acontece que muitos de nós talvez tenha vindo para a casa espírita justamente por causa disso, que é a perda, entre aspas, eu digo entre aspas porque não é uma perda, de um ente querido. Porque a gente lidar, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com a perda de alguém que nos precedeu no plano espiritual. Poxa vida, como é que eu vou conviver sem a presença daquela pessoa, sem o sorriso dela, sem talvez aquilo que ela provia, né? É uma dificuldade enorme. E muita gente chega para mim e fala assim, eu não gosto do Espiritismo porque o Espiritismo fala de morte. Mas de onde que as pessoas tiram? Nós talvez tenhamos essa concepção de que o Espiritismo fala de morte e não fala de morte. Aliás, na sua grande maioria das vezes, o Espiritismo, ao contrário, fala de vida. Porque o Espiritismo matou a morte, a gente fala de que a vida continua, que os reencontros com as pessoas que voltaram para a nossa casa verdadeira, que é o plano espiritual, vão acontecer mais cedo ou mais tarde, depende da circunstância de cada um, aí é uma outra história, mas vão acontecer. E a gente tem que começar a aprender a lidar com essa perda momentânea. É bom que a gente acrescente, né? Quando Pedro, né, Jesus chega no primeiro momento e fala com Pedro, no dia dele
que ele foi preso um pouco antes, chega para Pedro e fala, ó Pedro, não, vocês vão me negar, vão me trair e tal. Pedro fala, eu não. Naquele momento Pedro estava determinado mesmo, imbuído do propósito de não trair Jesus, de não negar Jesus. Na vida da gente, a gente é assim. Se eu chegar e falar assim, não, de repente a gente chega na casa espírita, se enche, toma um passe e sai, né, renovado, agora vou ser uma nova pessoa, por exemplo. Vou fazer caridade, eu vou, né, ter mais paciência com as pessoas que estão ao meu redor, eu saio daqui, né, o bam, bam, bam. Chego ali, na porta, tropeço numa pedra, ou vou cortar uma cana para poder fazer garapa, e o que eu faço? Solto um impropério. Opa, peraí, né? É muito mais, entre aspas, fácil da gente planejar do que realizar, né? E aí Pedro, naquele momento, ele estava imbuído disso, desse propósito. Não vou trair. Realmente no coração dele, talvez, no fundo do coração, ele sabia que não, ele estava imbuído desse propósito. Mas quando vem a dificuldade, quando vem aquele momento de prova, e é nisso que a gente se encontra, nesse mundo de provas e expiações, aí que o bicho pega. Né? Chegou lá no Sinédrio, no primeiro momento, você estava andando com aquele Nazareno lá, e eu não. Quem? Nem conheço, nunca vi. Né? Chegou no segundo momento, falei assim, não, você estava, parece, não, de modo algum. Né? Nem sei quem que é esse cara, não, nunca vi. Num terceiro momento ele fica até bravo, eu não conheço, isso da Veja, porque, né, para negar, para poder ser mais veemente e não ser reconhecido como um apóstolo de Cristo. E aí o galo canta, o mundo dele cai. E a gente fala assim, puxa vida, olha que arrependimento, como que eu agi? Esse era o momento de colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo dentro da casa espírita e eu perdi a oportunidade. Mas o que Pedro fez? Ele ficou choramingando no canto, ele ficou lá, meu Deus, eu não poderia ter traído, não sei o quê, como muitas vezes a gente faz quando comete um erro. Né? Talvez não, grande parte de nós faz isso. Puxa vida, eu não podia ter falado aquilo que eu falei com aquela pessoa, eu não poderia ter agido daquela maneira. Né? A gente se arrepende, isso faz parte. Arrependimento, de certa forma, é até bom, porque quando a gente se arrepende, também é o sinal de que caiu a ficha para a verdade. Né? Então, de certa forma, o sentimento é ruim, né? O arrependimento é ruim, mas ele também é um despertar. Né? Se eu arrependi é porque eu estou tomando consciência de que eu cometi um erro. Né, de que eu não agi de forma adequada. E o que Pedro fez? Foi diligente, começou a trabalhar dentro do cristianismo e, segundo a tradição, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Diligente ali no seu trabalho, superou aquela frustração, aquela tristeza de ter, né, negado a Cristo e seguiu em frente. E é um exemplo para a gente, nós vamos errar. Isso faz parte da vida da gente e vamos errar muito ainda, mas muito. Né? E ainda bem que a gente erra, porque se a gente erra, a gente está tentando. E principalmente, se a gente está tentando, com o coração aberto, tentando fazer o melhor, o erro faz parte também. A gente precisa desse paralelo, né? do dia para compreender a noite. Eu errei, essa forma não deu. Vou descartar. Descartar de mim, principalmente. Né? E aí eu viro a chave, agora eu vou fazer diferente. Talvez aquela maneira diferente seja outro erro, mas a gente vai amadurecendo, vai crescendo e vai, né? Diz que com o tempo, pelo menos a maioria deveria ser assim, quando a gente vai ficando jovem há mais tempo, a gente vai ganhando sabedoria. E sabedoria não é conhecimento, porque conhecimento está espalhado aí para todo lado. Sabedoria é o que se faz com o conhecimento que a gente tem. E diante das dificuldades que se colocam diante de nós. Joana de Ângeles fala, não há morte. É uma psicografia de Joana, através de Divaldo, ela diz, depois que partiram do círculo carnal aqueles a quem amas, tens a impressão de que a vida perdeu a sua finalidade. As horas ficam vazias, enquanto uma angústia que te dilacera e uma surda desesperação que te mina as energias se fazem a constante dos teus momentos de demorada agonia. Antes da situação, o futuro se desdobra sombrio, ameaçador e interrogas como será possível prosseguir sem ele. Os seres a quem amas, eu estou saltando só alguns trechos, gente, o texto é maior. Os seres a quem amas,
e que morreram não se consumiram na voragem do aniquilamento. Eles sobreviveram. A vida seria um engodo se destruísse ante o sopro desagregador da morte que passa. Vamos esmiuçar um pouquinho. Quando a gente perde alguém, é natural que a gente fique triste, frustrado, fique, né, em si mesmado. Isso faz parte. O luto, ele é importante para a vida da gente, né? Aí a gente vai falar um pouquinho, eu trouxe mais adiante sobre isso, mas é natural. Por quê? A pessoa estava aqui, presente, e agora fisicamente ela não se encontra. E se eu amo aquela pessoa, né, é natural que eu sinta saudade, que eu sinta falta dela naqueles momentos, principalmente no aniversário dela. Ontem, minha mãe, se estivesse encarnada, estaria fazendo 93 anos, né? Mas eu lembro com carinho, eu quero que ela esteja, eu faço prece para que ela esteja bem, melhor, para que chegue lá, prepare o terreno para mim, um colchãozinho lá para mim de repente, né? Para eu ficar, né? Eu quero isso, que ela esteja bem. E quero fazer o melhor para que eu esteja bem. Eu estou falando para nós, viu, gente? Esse eu aqui é nós. Para que nós estejamos bem. Porque aquele ente querido que me ama, que nos ama, o que ele quer de nós? Que a gente seja feliz. E se ele olha aqui para baixo e vê eu triste, amargurado, né, ensimesmado de forma frequente, exagerada, ela vai ficar triste também. Saudade é um sentimento positivo, se a gente parar para pensar também. Claro que a saudade dói, nossa, eu queria a pessoa estar aqui. Mas a saudade é sinal de que aquela pessoa foi e é importante na vida da gente. É sinal de que a pessoa pela qual eu sinto saudade é uma pessoa que tem um valor na minha vida, que ela é e foi importante para mim. Se alguém sente saudade de mim, significa que eu deixei uma marca positiva na vida daquela pessoa. Então, nesse ponto de vista, é bom. E a gente sabendo que isso é momentâneo, que essa separação não é definitiva, fulano, estou cheio de saudade de você, viu? Vai chegar um momento em que a gente vai se reencontrar. E aí a gente vai contar um monte de casos, falar sobre as outras encarnações, sobre as inimizades que a gente teve e agora a gente se ama, que legal, né? A gente imaginar uma situação dessa em que a gente possa se encontrar com aquela pessoa que nos precedeu no plano espiritual, né? E bater aquele papo, que gostoso, quando a gente encontra com um amigo que ficou muito tempo fora, me conta lá como é que foi, o que você comeu, não é assim? E a gente vai voltar a encontrar essa pessoa e falar a mesma coisa. Tem comida aqui no plano espiritual, como é que é o negócio aí? Não é? A gente quer que a intimidade que a gente tem seja ainda mais firme. Então, nesse propósito, é o que a Joana diz, é entender que a vida continua sempre, né? Não te imponhas mentalmente com altas doses de mágoas, com interrogações pressionantes, arrojando na direção deles os petardos vigorosos de tua incontida aflição. Deixa eu reler aqui, que acho que foi meio tropeçado. Não te imponhas mentalmente com altas doses de mágoas, com interrogações pressionantes, arrojando na direção deles os petardos vigorosos da tua incontida aflição. Fulano, você não podia ter morrido, você não podia ter me deixado aqui, porque agora o que eu vou fazer sem você? E, sabe? E a gente vai, o que tu fala aqui? São os petardos, é como se a gente estivesse jogando flechas naquela pessoa, porque, poxa vida, ela cumpriu o que ela tinha que cumprir aqui. Aí, de repente, ela fala para a mas nossa, mas sabe? A gente está obsidiando aquela pessoa que foi. Aí ela precisa andar dela, mas olha aqui para cá, quer dizer, não vai nem fica, né? Porque ela está sendo obsidiada por nós, está sendo segurada por nós, né? Porque a gente está lançando aqueles petardos como se ela tivesse a obrigação de fazer parte ainda da nossa encarnação. Passou o tempo dela. Fica bem aí, viu? Fica feliz que eu aqui, apesar das dificuldades, apesar da tristeza, apesar da saudade, continuo. Vou superar, né? Vou lembrar de você com carinho para a gente se reencontrar. Por isso que eu gosto de falar sempre, a doutrina espírita não fala de morte, ela fala de vida. A vida continua, a gente não se separa eternamente, não se rompe o laço definitivamente, né? Nós continuamos a viver no plano espiritual, assim como nós vivemos aqui. A diferença é que a gente não tem um corpo físico, né?
para se interagir com o outro. Eu gosto muito de falar o seguinte, e é um fato, né? A gente fala que, nossa, é claro que a gente não vai ser, né, rigoroso. A minha alma, nossa alma, não. Eu, alma, nós, almas, porque é o que nós somos de fato. Esse corpo aqui, ó, né, ele vai se decompor, né? Ele vai ser reciclado. Tem até agora um sistema de compostagem humana, não sei se vocês já ouviram falar, depois vocês pesquisam na internet, tem até compostagem humana aí, mas não vou fazer juízo de valor, nem entrar no mérito da questão, mas para mostrar para a gente que esse corpo, né, ele é perecível, ele vai voltar, né, a fazer parte desse planeta fisicamente falando. Então, eu vou supervalorizar? Não, eu tenho que cuidar. A vaidade é importante? Sim. Exagerada? Não. Né? Mas a gente se cuidando de forma moderada, porque é a nossa obrigação, porque ele é o nosso habitáculo nesse momento, eu preciso cuidar bem dele para ser diligente, mas não supervalorizando, porque afinal de contas ele vai ser, como diz Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Numa granja, tinha uma galinha toda, né, daquela bem assanhadinha, no bom sentido, que corria para lá, corria para cá, corria para lá, corria para cá, brincava, bicava, não sei o quê. Aí o dono da granja um dia chegou e falou, essa galinha está dando mau exemplo para as outras. Né? Colocou ali uma estaca, uma corda ali de cerca de uns 2 metros e amarrou o pé da galinha. E ela ficou ali limitada, circunscrita aquele espaço. Né? E ela chegou a um ponto que o gramado todo que tinha ao redor, né, tinha um gramado, ela criou aquele círculo, aquela terra, né, quando a gente vai pisando muito num lugar e o gramado some. Foi assim que aconteceu com aquela galinha. Ele ficou com pena dela, falou, tadinha, depois de um tempo, né, tadinha dessa galinha, vou soltar, né, deixar ela. Soltou. E para surpresa dele, o que aconteceu com a galinha? Ela ficou naquele mesmo espaço. Não ia para o gramado, via lá o gramado verde, bonito, viçoso, até com as minhoquinhas ali para poder ela, né, aproveitar, mas não ia. Porque ela se condicionou naquele espaço, naquela frustração, daquele espaço circunscrito. Não estava presa mais, mas ela ainda continuou naquele espaço circunscrito. O que acontece na nossa vida? Muitas vezes é isso. A gente é que se limita. Muitas vezes está aí, tudo aberto, o gramado, né, todo amplo para que a gente possa aproveitar, a vida está aí para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível, as oportunidades que tem de crescimento, mas a gente é que se limita. Por causa do medo, por causa das experiências negativas que a gente teve, por causa dos erros que a gente cometeu e fica com medo de cometer o erro novamente, mas faz parte da vida da gente, vamos sair dessa amarração que não existe mais e seguir em frente. Errou? Mas sinto muito, faz parte, e é isso mesmo, eu estou tentando. A gente está aqui, é para isso mesmo, é para que aproveitar os nossos erros que vão acontecer daqui a pouco, amanhã, depois, e seguir em frente na nossa jornada, apesar de saber que toda a força potencial que a gente tem, e a gente tem uma força enorme que nós mesmos não reconhecemos, de seguir em frente e conseguir superar os nossos obstáculos, os obstáculos que se compõem. A minha dificuldade é diferente da sua, talvez, da de Ilse, talvez, porque algumas eu tenho talentos que o outro não tem, mas eles têm talentos que eu não tenha, ou capacidades ou virtudes que eu ainda não consegui conquistar. Né? E a gente conquista, é assim, passo a passo, é dia após dia. Então que a gente aproveite as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas mágoas, o rancor, tudo, como um humus, né, para fertilizar essa semente que está dentro de nós, e aflorar por aí, para a gente crescer, falar, não, eu consigo, eu posso. Né? E não ficar comparando a vida da gente com a do outro, não, no sentido de, olha, ele conseguiu, eu não consegui, ou olha, ele é pior do que eu. Não. A gente está nesse mundo quando a gente fala que está no mundo de provas e expiações, quando a gente está no mundo, a gente imagina que está todo mundo no mesmo nível. Claro que não. Tem gente que é recém-chegado aqui no mundo de provas e expiações, tem outros que estão ali no meio do caminho, tem outros que já estão na bica para sair. Né? Isso é natural. Todos nós estamos
fadados, não é a palavra, mas vou usar aqui, não é no sentido fadado da impressão negativa, mas né, estamos indo para a mesma direção que a direção da felicidade. Então não precisa a gente ter inveja do outro. Nossa, ele está numa situação melhor do que eu, olha, né? Ele está numa situação melhor do que eu, por enquanto. Porque eu também vou conseguir. Que bom que ele conseguiu. E olha, que consiga mais. Né? Quando a gente colhe a amizade na vida da gente, quando a gente transforma cada pessoa que cruza o nosso caminho como uma oportunidade de crescimento, nós transformamos também esse mundo que está ao nosso redor. Aliás, que está em nós e ao nosso redor. Quando a gente consegue, por exemplo, pegar uma pessoa que a gente não tinha simpatia por ela, que talvez nem tenha, vamos falar, nossa senhora, azia, má digestão e dor de cabeça aquela pessoa, né? Mas vou temar no bom sentido, né? Se eu falo, não, eu vou, talvez essa azia, má digestão e dor de cabeça seja minha. Eu é que estou com discriminação, com preconceito diante daquela pessoa e me dá a oportunidade de conhecer e encarar aquela pessoa com todas as imperfeições que ela tem como oportunidade para que eu faça. Não, ela está teimando em me tirar do sério. Eu vou teimar em ter paciência com ela. Fazer, sei lá, um joguinho nesse sentido, de aproveitar como oportunidade de crescimento. Quantas vezes a gente cruza o caminho de alguém cruza o nosso caminho, que no primeiro momento é um embate. Mas daqui a pouco a gente começa a ter um pouquinho mais de boa vontade e percebe que gente boa. Né? E quando vê, a gente já está sendo o melhor amigo daquela pessoa. Porque a gente se despoja dos nossos preconceitos. Não é ficar alheio, né? E as imperfeições e as virtudes que a pessoa tem, não é isso. Mas compreender como oportunidade de crescimento, como uma chance que a gente tem de crescer e de transformar aquela pessoa, né, que é entre aspas, um rival ou uma pessoa com a qual a gente não se agrada, em uma pessoa que faz parte do meu convívio. Quando a gente fala de família, eu gosto muito das palestras que falam de família, por entender que cada pessoa que está aqui nesse mundo de provas e expiações é uma oportunidade de crescimento da nossa família espiritual, porque é isso que nós somos. Né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, disse Jesus, porque no sentido de que todos nós que nos encontramos aqui somos irmãos. A gente convive naquela família ali circuncida, pai, mãe, filho, primos, avós, né? Mas todos nós estamos aqui para crescer um com o outro. A gente vem na casa espírita, para ajudar um ao outro. A gente vai no nosso trabalho para ajudar um ao outro e ser ajudado também, porque a gente precisa de ajuda. Mas tentar encarar um pouco mais, com cada obstáculo que venha, né, superando as dificuldades, e não precisa ser sozinho. Conta com a ajuda do pai, da mãe, da tia, da avó, do primo, do colega de trabalho, seja quem for que tenha a condição. Vamos pedir, não seja orgulhoso para tentar resolver sozinho. Tem uma fábula que diz que o menininho estava lá brincando no quintal e tinha que mover uma pedra grande. E ele forçava a pedra e nada da pedra saía, não conseguia tirar a pedra, criancinha. Começou a ficar frustrado, com raiva, chutava a pedra não saía, empurrava a pedra, não saía. O pai dele lá observava, só olhando. Não faz nada, o pai lá só olhando. E aí ele falou assim, começou a chorar, não consigo tirar a pedra, né? Aí o pai perguntou para ele, você usou todas as suas forças? Usei, eu empurrei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não consegui. Você usou todas as suas forças? Usei. Não usou. Você não pediu a minha ajuda. Né? No sentido de que, às vezes, a força que a gente precisa é se unir ao outro para poder romper com os obstáculos. Às vezes não, sempre. Né? Pedir ajuda, não ser orgulhoso, eu não consigo resolver sozinho. Quando a gente está doente, vou procurar um médico. Eu não estou bem psicologicamente, vou procurar um psiquiatra, um psicólogo. Quem vai me dar remédio. Mas se for para melhorar, eu quero ser feliz com remédio. É preferível do que ser infeliz sem ele. Né? E seguir em frente. Olha, falar, eu não estou dando conta sozinho. E a gente muitas vezes não dá conta sozinho mesmo, não. Isso é normal. Mas a gente está aqui vivendo nessa engrenagem, onde hoje eu não estou dando conta, me dá a mão aqui. Né? Hoje quem não está dando conta é ele, eu estou aqui. E a gente vai,
seguindo em frente no jogo do ganha-ganha. Não sei quem já leu Poliana Moça, tinha um jogo do contente, acho que não é? Jogo do contente. Eu ficava com raiva, eu li esse livro, eu ficava com raiva dela, porque caiu uma pedra na cabeça de uma pessoa, não, mas tem o lado bom disso, falei, que lado bom, né? Mas a brincadeira é justamente essa, de enxergar o lado bom onde ninguém enxerga, né? Para seguir em frente. Para encerrar, a última fábula, prometo. Tem um rei, né, colocou uma pedra enorme no caminho onde todo mundo passava. E ele ficou ali na espreita, vendo a reação daquelas pessoas, de quem cruzava aquele caminho. Aí tinha uns mercadores que chegavam, passavam vai lá, uma pedra no caminho aqui, não dá para passar direito, né? E reclamando, e xingando, não sei o quê. Né? Passou ali mais uns fazendeiros, algumas pessoas, e reclama, vá lá, a pedra no caminho, como é que a gente vai fazer? Vamos chegar atrasado no nosso compromisso. Cada pessoa que chegava e passava ali, o rei observando. Cada pessoa que passava ali reclamava da pedra no caminho. Até que veio um senhor com a sua carrocinha, um mercador de verduras, né, e legumes, olhou, viu aquela pedra, né, começou ali fazendo o seu esforço, tentando tirar aquela pedra do caminho, suando igual tampa de chaleira, mas finalmente conseguiu. Né? E quando ele já ia voltar para pegar a carroça para seguir em frente, ele notou que tinha uma bolsa. E na bolsa tinha moedas, cheia de moedas de ouro. Né? E um bilhete, uma cartinha, onde estava escrito, né? Deixa eu ler aqui para não passar. Onde estava escrito que aquele que tirasse a pedra do caminho, né, que teria direito a pegar aquela bolsa para poder levar para a sua vida, né, para poder, enfim, como prêmio, como tesouro. Né, e ele então, olha, o mercador, que foi o único que teve a atitude de tirar aquela pedra do caminho, né, foi quem realmente mereceu o prêmio. E com a gente é a mesma coisa. Né? Tem um monte de pedras no nosso caminho. Todo obstáculo contém uma oportunidade. Né? E aí ele finaliza, seu tesouro está lá. Né? Retire a pedra. Nosso tesouro está aí. Retire a pedra. Se vai precisar de ajuda de alguém, se vai precisar de uma ferramenta adequada, se não tiver a ferramenta, faz aquela ferramenta, mas retire a pedra, supere, porque a gente está aqui para aproveitar essa oportunidade que muitos irmãos que estão no plano espiritual estão querendo ansiosamente ter. Então que a gente aproveite da melhor maneira possível. Que cada obstáculo, cada tristeza, cada frustração, cada momento de aborrecimento que acontece e vai acontecer constantemente nesse mundo que a gente vive por enquanto, né, de provas e expiações, eu falo por enquanto porque a gente vai progredir, se Deus quiser, o quanto antes, né, é uma oportunidade da gente seguir em frente, encarar e falar assim, peraí, veio esse tropeço, né, me pediram para cortar, peguei no seu pé hoje, né, me pediram para cortar a cana para poder, né, tomar uma garapa, né, com a mão doendo, tomou a garapa? Geladinho, né, chupou a cana, mas teve o prêmio, tirou a pedra, estou brincando aqui, mas é nesse sentido, que vai acontecer aborrecimento, mas que a gente aproveite para se refrescar com a garapa, ou com o refrigerante, ou com a amizade de alguém, né? Mas vamos tirar a pedra e aproveitar o nosso prêmio. Estamos em cima da hora, né? Vamos fazer a prece final. Quem quiser fechar os olhos, fica à vontade. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e irmão, espiritualidade amiga, Maria, José e tantos outros espíritos, muitos deles anônimos que nos ajudam em nossa jornada. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Pedimos para que continue enviando o nosso auxílio, nossos irmãos espirituais que nos ajudam a superar os obstáculos que no primeiro momento julgamos insuperáveis. Dai-nos a força necessária, a perseverança, para que possamos seguir em frente, sendo diligentes no bem, aproveitando cada oportunidade que com certeza vai se colocar em nosso caminho, para crescermos e também para ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor. Ajude-nos
para que cada vez que tivermos uma frustração, uma mágoa, uma tristeza, uma perda, que possamos encarar como oportunidade de crescimento. Mas mesmo naqueles momentos em que o desânimo se abater sobre nós, permita que os espíritos amigos estejam conosco e que inspirem também outras pessoas a virem em nosso auxílio para nos ajudar a superar as dificuldades. Mas ajude-nos também a reconhecer a nossa força, o nosso potencial latente em nós. Sois deuses e a luz de Deus se encontra em nossos corações, que a gente possa permitir que ela tire de nós toda a escuridão e cresça de tal maneira, se multiplique, de forma a contagiar aqueles que estão ao nosso redor com os dons de Deus, a alegria, a felicidade, a paz, o bom convívio, a amizade, enfim. Deus nosso Pai, obrigado por essa oportunidade e pedimos para que continue nos abençoando em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.